Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, e a todos que nos dá o prazer de assistir o nosso vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Meus irmãos em Cristo, leiamos a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 a seguir. Leamos a palavra de Deus. O tema desta mensagem é os dois alicerces. Leia comigo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus prezados irmãos, nós estamos diante de uma mensagem da parte de Deus que traz dois temas. A palavra de Deus fala de um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e o outro que edificou a sua casa sobre a areia. O que edificou a sua casa sobre a rocha, veio chuvas, ventos, e combateram contra aquela casa, e ela se manteve firme, continuou firme. Assim é todo aqueles que escutam a palavra de Deus e as guardam e as praticam. São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem e a praticam. E a Bíblia fala deste outro homem que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, os ventos, e deu de conta contra aquela casa, e aquela casa caiu, e a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Assim é todo aquele que ouve as palavras de Deus e não a pratica, a não cumpre. Quantas das vezes, meus queridos, eu já vi com muita tristeza, você tem visto certamente, pessoas que foram renomadas, grandes pregoeiros e pregoeiras, grandes homens que se diziam de Deus, e por não ter edificado a sua casa na rocha e sim na areia, eles caíram. Porém, tem aqueles que pareciam nada, que ninguém dava nada por eles, ninguém dava o mínimo valor, não considerava, muitas das vezes, nem como um cristão. E são estas pessoas que o mundo não dá nada por ela, e que muitas das vezes o homem que se diz até de Deus discrimina, não dá nada por ela.
mas ela é uma bem-aventurada, porque esta pessoa, ela ouve a palavra de Deus e as pratica. Quantos que confundiram os sábios poderosos, isso para se cumprir a palavra de Deus? Quantos que ninguém dava nada por eles, mas edificou a sua casa na rocha. E vê os problemas, vê a tribulação, vê a angústia, vê a aflição, vê calúnia, desprezo, e ele se manteve firme diante do Senhor. Ele se manteve firme diante de Deus. Ele não olhou para os problemas que parecia ser mais alto do que os céus. Ele olhou para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele olhou para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com seu povo. Se na verdade nós estivermos edificados na rocha que é Jesus, nunca nós vamos cair. Venha o vento que vier, as chuvas, e pode combater esta casa, mas não cairemos, porque o Senhor está conosco. Nunca nós vamos cair. Aqueles que edificam a sua casa, aqueles que acreditam na palavra de Deus, aquele que examina as escrituras com muito cuidado e procura aguardar as palavras do Senhor no seu coração, esses nunca jamais serão envergonhados, nunca serão abalados. Agora, para isso, meus irmãos, é necessário que nós venhamos crer verdadeiramente na palavra de Deus. Nunca esmorecer no meio desta caminhada. Jesus está voltando. Breve nós vamos estar com o Senhor para sempre. E as lutas desta vida, elas vão de passar. As aflições, o desprezo, a discriminação, tudo vai passar. Quem não passe é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca passará. Jesus disse que pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Porém, para aqueles que edificam a sua casa sobre areia, eles não andam muito, eles cairão. E bem-aventurado é aquele que tiver força para se levantar, porque muitos caem e não se levantarão jamais. Muitos caem nas vaidades deste mundo. Troco a verdadeira palavra de Deus pela mentira. Troco Jesus por as alfarrobas deste mundo. Troco Jesus pelas riquezas. Troco Jesus pelos prazeres desta vida. E não é esta pessoa que Deus está chamando para fazer a sua obra. Deus está chamando homens e mulheres que edificam a sua casa sobre a rocha. Porque venha o que vier, ele sempre vai estar firme, inabalável, na presença do Todo-Poderoso. Venha o problema que vier, Jesus sempre vai estar com as suas mãos estendidas para nos ajudar. O Senhor, ele diz de cada um de nós perseverança. Sejamos perseverantes, firmes, constantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão. Jesus chama
os homens e mulheres que edificaram a sua casa sobre Jesus, que edificaram a sua casa sobre a rocha. E venha o que vier, venha a perseguição que vier, ele sempre vai estar firme na presença do Todo-Poderoso. A Bíblia, ela fala de homens que olharam para Jesus e não voltaram atrás. Jesus disse que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E se a nossa casa está firmada na rocha que é Cristo, não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o alvo da nossa salvação, meu irmão. Olhemos para Jesus. Jesus está com todos aqueles que perseverar até o fim. Ele diz na sua palavra: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Eu não sei, meu irmão, qual é o problema que tu está enfrentando. Eu não sei se é um problema de enfermidade, se é perseguição, se é uma causa na justiça. Não sei qual é o problema. Mas seja qual for o problema, Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso justo juiz. Jesus Cristo é o nosso médico. É o nosso mestre, que nos ensina a trilhar em caminhos retos. E este caminho reto é Jesus Cristo. São João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olhemos para Jesus. Edificamos a nossa casa na rocha que é Jesus. Esta casa é nós mesmos e a rocha é Jesus. Nós somos a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nunca devemos alicerçar a nossa casa em areia. Esta areia simboliza as coisas profanas deste mundo. Simboliza as coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas o fim delas é morte, como diz a palavra de Deus. São as coisas deste mundo, que tantas pessoas têm trocado Jesus por as coisas profanas deste mundo. Tem deixado de alicerçar a sua casa na rocha que é Jesus, para alicerçar a sua casa na areia que é este mundo. Saiba, meus prezados irmãos e todos quantos nos dão prazer de ouvir a palavra de Deus, saiba que se nós não acessar a nossa casa na rocha que é Jesus, a nossa queda será muito feia. É muito feia, é terrível a queda daqueles que se diziam cristãos, que se diziam santos, que professaram o nome de Jesus e depois estão nas trevas, fazendo tudo aquilo que é desagrado a Deus. Quantos que adoravam, que serviam a Deus, que testemunhavam das grandezas de Deus e que pregaram a santificação, e hoje já não vive mais, porque a sua casa não foi alicerçada na rocha que é Jesus. Quantos que já caíram no adultério, quantos que já caíram nas coisas profanas,
no engano e muitas outras coisas que não agradam a Deus. As riquezas, quantos que trocaram a Jesus por as riquezas, quando certamente eram pobres, humanamente falando, era uma bênção na presença de Deus, eram pregadores, eram fiéis a Deus em tudo, e quando melhoraram as suas vidas financeiramente, trocaram a salvação por as coisas que um dia hão de perecer. Tudo nesta vida passa. Passa o homem com as suas concupiscências, com as suas vaidades. Passa o homem com as suas riquezas, com a sua sabedoria humana, seus mestrados. Passa. Porém, a palavra de Deus jamais passará. Essa nunca há de passar. Meus prezados irmãos, olhemos para Jesus. Nós estamos no tempo do fim. Jesus está voltando para arrebatar os seus escolhidos. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja santa. Um povo que ele comprou com seu precioso sangue. E que tem perseverado e hão de perseverar até o fim. Pois salvação só é para aqueles que perseveram até o fim, o que diz a palavra de Deus. Meus prezados irmãos, não duvide das coisas de Deus. Não se apoie em temas que não tem nada a ver com a Bíblia. Não se apoie em amuletos que parecem ser bons e o fim é morte. Não se apoie. Apoie-se na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus, ela penetra até a divisa da alma, do coração, juntas e medula. É a palavra de Deus. Esta sim é fiel e é verdadeira. Apoie-se na palavra de Deus. E deixe, meus irmãos, as fábulas de lado. Deixe as mentiras que aparecem por aí, que parece ser verdadeira, mas não condiz com a Bíblia Sagrada, não condiz com a palavra de Deus. Deixemos as fábulas, deixemos o engano e prossigamos a nossa carreira em Cristo Jesus. Seguimos as pisadas do Mestre, as pisadas de Jesus. Ele é o nosso alvo. Ele é a videira verdadeira. Se nós estivermos ligados em Cristo Jesus, nós vamos dar muitos frutos. Se nós não estiver ligado na videira que é Cristo, a ordem de Jesus é que este galho seja cortado, atado em feixe e lançado no fogo. Porém, para aqueles que perseveraram até o fim, para aqueles que alicerçaram a sua casa na rocha que é Jesus, o Senhor tem lugar reservado. Este lugar, a Bíblia diz que é de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É o céu de glória. É o lugar que o Senhor tem reservado para os seus santos.
Para isso é necessário que estejamos edificados em Jesus. Que nunca venha olhar para a direita ou a esquerda, mas olhando para a frente, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus irmãos, estas são as palavras da parte de Deus que eu tenho neste momento, este conselho da parte de Deus, para que nós possamos resistir os dias maus e olhando unicamente para Cristo. Mais uma vez, edifique a sua casa na rocha. Jesus está voltando. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.